Boa tarde, gente. Vamos aguardar o pessoal entrar na live. Hoje o assunto é muito importante. Algumas pessoas vão se perguntar por que eu tô falando desse assunto, se a Bíblia não fala explicitamente sobre isso. Eu também não vou falar de citações bíblicas durante essa live, mas eu sinto no meu coração que Deus me pediu para falar sobre esse assunto, que é a violência doméstica, porque filhas amadas dele estão desesperadas, estão perdendo a esperança, estão sem esperança no coração de uma vida melhor. E através das nossas palavras, minha e da Andréia, Deus quer dizer para essas filhas amadas que a prece delas está sendo ouvida. Ele está ouvindo o clamor delas, e através desse momento, dessa 1 hora que a gente vai passar juntos, nós vamos mostrar não só o testemunho de uma pessoa que passou por essa situação, mas também vamos apresentar uma orientação, um caminho, uma rota de saída, uma rota de fuga, para que tu possa viver a vida boa, perfeita e agradável que Deus deseja para ti. Deus escreveu uma história linda para ti. Deus tem um projeto, tem um plano de vida, de carinho, de amor. Tu pode ser amada, tu mereces ser amada. Nenhuma demonstração de violência contra ti, nem que seja verbal, física, qualquer tipo de violência, não é a vontade de Deus para tua vida. E tem um plano para ti. E Deus quer que tu ouça essas palavras, com certeza, porque senão, através do Espírito Santo, ele não teria tocado o meu coração para falar sobre isso. E a Andréia é a melhor pessoa para nos orientar, porque ela venceu a violência doméstica e ela é uma pessoa maravilhosa. Mas é óbvio que eu tenho uma palavra de Deus para vocês, que está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Ele quer falar contigo, minha amiga, contigo que está ouvindo essa live agora. Seja forte e corajosa. Não tenha medo, nem fique apavorada por causa dele, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca te deixará, nunca te abandonará. Então, quero que tu saiba que tu está sendo amparada por um Deus que ouviu as tuas preces. Então presta bastante atenção nesse conteúdo, que ele é para ti. Vamos convidar a Dona Andréia. Deu certo! Boa tarde, Boa Creiser. tarde, tudo bom? Eu quero que tu se apresente para as pessoas que estão assistindo e para as próximas que irão assistir. Tá. Meu nome então é Andréia Kubolt, eu tenho 42 anos e eu sou uma sobrevivente, né, da violência doméstica. Eu estou aqui então para contar um pouco da minha história e dar algumas orientações para as mulheres e para a sociedade em geral. Perfeito. Então, a live é sua, a casa é sua, faz como o teu coração mandar. Eu sei que tu não vai fazer isso de qualquer jeito. Quando eu te convidei, tu se preparou de corpo e alma para esse momento, né? Porque assim como eu comecei a live, eu tenho certeza que Deus tocou o nosso coração, tanto o meu quanto o teu, para fazer isso, porque Ele quer mostrar que Ele ouviu as orações das filhas amadas dele. E a gente não precisa sofrer nenhum tipo de violência, porque a vida que é reservada por Deus para nós, ela é perfeita, ela é cheia de amor, cheia de carinho. Então eu vou deixar nas tuas mãos essa live e vou ficar assistindo e te interrompendo, mas eu sei que tu tem muita coisa aí para nos falar, para nos agregar. Como que começou a tua história? Bom, a minha história começou muito cedo, né? Porque eu conheci o meu agressor ainda na escola, na adolescência. Eu era colega de escola dele.
Então, na época que a gente começou a namorar, ter um relacionamento, né? Eu tinha 14 anos, ele tinha 17 anos. E eu me aproximei dele no intuito de tentar ajudar, porque eu vi que alguma coisa ali não estava muito certo. E aí, um dia ele contou que ele era vítima de maus tratos, né, pelo pai. Então, o pai dele batia na mãe dele, nele e na irmã, né? Isso não justifica, né, o que ele veio a fazer depois, mas é só para entender um pouco que é uma história que ela vai se desenrolando e, às vezes, durante a vida da pessoa ficando cada vez pior, né? Então, eu conheci ele, a gente era colega de escola, a gente fez uma amizade e, futuramente, então, a gente teve um relacionamento, né? Namoramos, noivamos, casamos. E já no primeiro ano de casamento já teve a primeira agressão, né? Só que lá no namoro, hoje, eu, com o passar do tempo, toda a minha experiência e tal, é isso que eu quero orientar os adolescentes e as mulheres de um modo geral. Eles já começam, os agressores, a dar indícios de que eles vão ser abusadores, enfim, agressores, né? Então, naquela época, ele era um ciúme que não era normal, era doentio já, né? Dependendo da roupa que eu colocasse, então aquela roupa não era adequada. Só que eu também, na minha inocência de 14, 15 anos ali, eu pensei, para não brigar, eu vou lá, vou trocar minha roupa, né? Vou trocar de roupa, colocar uma roupa que ele ache legal. Depois, então, tu vai lá na tua prima? Não, não vai. Ele fica tentando te tirar do convívio da tua família e dos amigos, né? E tentando te isolar da sociedade. Isso ele vai fazendo sutilmente, assim, aos pouquinhos, né? Aí, se, por exemplo, tu vai na casa da vizinha, da tua amiga, aí tem uma briga, tem um lancezinho ali, entende? E é isso que o pessoal tem que entender, que tem os sinais, né? Não começa com a Que violência doméstica já, com a violência física logo não, de cara, muitas não. vezes, né? Primeiro ele vai fazendo um bloqueio em volta de uma estrutura em volta da tua vida, para te começar a achar que só ele existe na tua vida, né? Exato. Então, assim, tu tem que ficar só com ele, porque ele quer te dominar, né? Então, o perfil da pessoa que tem algum tipo de agressividade ou psicopatia, no caso desse agressor, é uma psicopatia, é muito sutil, sabe? Eles são muito sedutores, eles falam perante as pessoas, eles são, nossa, eles são os amores, sabe? Eles são queridos, contigo não. Então, assim, vai acontecendo coisas que tu não se dá por conta, né? Até começar a primeira agressão, assim. Mas mesmo como namorada, eu fazia alguma coisa que ele não gostava, por exemplo, que fugia do controle dele, ele já agarrava forte o braço, entende? Ele já fazia alguma coisa mais, ou dava um empurrão, alguma coisa. Aí tu é novinha, né? Tu pensa, faz parte, tá nervoso, a gente tá meio que brigando, discutindo, né? Só que tu tem que saber que isso não é bom. Já são sinais que a pessoa tá te dando, né? Então, a gente casou em 97, eu fiquei 12 anos com ele entre namoro, noivado e casamento. Eu fiquei muito tempo. Desses 12, digamos que 9, que foi o tempo de casamento, eu apanhei desde o primeiro ano de casada, né? E a primeira agressão física não foi só um tapa, já foi muita coisa. Já foi com ameaça com faca, me jogou por cima
de uma fruteira de arame lá, fincou aqueles arames nas minhas costas, entendeu? Chute, tapa. Uma coisa interessante é que ele nunca marcava o rosto, mas do pescoço para baixo ele acabava com a pessoa, entendeu? Então, assim, isso primeiro ano, entende? E aí, na época, a gente morava com os pais dele. E o pai até conversou, xingou, disse que não queria que fosse assim. E ele dizia, não, foi o que eu aprendi com vocês. Foi a educação que eu aprendi com vocês. Essa educação violenta, eu aprendi que isso era o certo. Só que, tá, tu desculpou, tá. Só que foi muito recorrente. Muito recorrente. Eu apanhei por muitos e muitos anos. E de várias formas, né? Quando eu falo aqui sobrevivente, realmente eu sou sobrevivente. Porque, como ele não tinha uma arma de fogo, hoje eu tô aqui contando essa história para vocês. Mas muito provável que se tivesse uma arma de fogo, eu já estaria morta, né? Ele já me ameaçou com faca, já tirou celular na minha cara, o meu celular que eu usava para trabalho, enfim, fio de luz, né? Pega o fio de luz e bate na Andréia, pessoa. e tu sabe identificar qual que era um padrão que desencadeava a agressividade nele? Ou ele era agressivo por hobby? Ou era uma coisa assim, todo dia ele queria bater em ti? Porque tem homens que assim, bebem um pouco a mais e aí ficam descontrolados. Tem homens que, tem um assunto específico que incomoda eles. Tu sabe se tem algum motivo que dava o gatilho para ele ser agressivo ou não tinha? Não tinha, mas ele arrumava um gatilho. Ele arrumava essa situação para que ele pudesse me bater, né? Como eu te falei, com o passar do tempo, tudo que eu fazia, eu incomodava ele, né? Então, quando eu cheguei, depois de tempo, que eu consegui me separar, eu vou contar um pouquinho também, eu estava totalmente sem identidade, porque ele chegava do trabalho, ele bebia nos finais de semana, em dias de semana, nunca. Então, ele chegava do trabalho, 6:30 da tarde, por aí, e ele tinha que arrumar uma coisa, sabe, para brigar comigo, né? Então, se ele chegasse em casa e eu estivesse passando uma roupa, por exemplo, ele me batia porque na cabeça dele não era hora de passar roupa. Mas se eu não passasse roupa, no outro dia ele me batia porque eu era porca e não passava roupa, não lavava roupa. Se eu fazia janta, ele jogava as panelas longe porque ele queria café. Se eu fazia café, então era ao contrário. Então ele estava sempre arrumando motivos, né? Eu não podia abrir a janela da minha casa porque ele dizia que eu estava olhando para o vizinho. Tipo assim, eu nem vi o vizinho, entendeu? Então tudo era motivo. Na cabeça de um psicopata, tudo é motivo, entende? Tu não tá fazendo absolutamente nada, mas daqui a pouco tu fica tão doente naquela situação que tu já pensa, será que eu não tô realmente errando ou fazendo alguma coisa, né? E A, assim, a minha irmã perguntou aqui, tu não contava para ninguém, tu tinha uma rede de apoio, tu desabafava com alguém sobre o assunto? não, eu não contava para ninguém, porque ele me ameaçava de morte, né? Então, assim, as pessoas que sabiam que eu sofria violência doméstica e era agredida era a família dele. A família dele, minha ex-sogra, meu ex-sogro, minha ex-cunhada, tias, sabiam das agressões. Meus pais não, eles não sabiam, porque eu não queria colocar eles em risco. Porque ele era uma pessoa agressiva de um modo geral, com todo mundo que se atravessasse no caminho dele, mas comigo em especial, né? Então eu não contava para ninguém, eu mantinha isso só para mim, porque eu pensei, se for para colocar as pessoas que eu amo em risco, então eu aguento sozinha, né?
Só que aos poucos a se questionar, né? Faz uma, faz duas, faz três, faz quatro. No início, tu gosta da pessoa e tu entende que aquilo fez parte da vida dele, mas depois tu começa a pensar, não, eu preciso acordar, eu preciso tentar fazer alguma coisa. Só que você não vê saída, né? Você não vê saída. Na época que aconteceram as agressões, eu trabalhava a domicílio, eu tinha clientes maravilhosas, tenho clientes maravilhosas, e comecei, uma é advogada, perguntava uma coisa aqui, uma ali, meio que para me orientar, uma era psicóloga, daí perguntava alguma coisa, mas o medo era muito maior, e eu não tinha coragem de fazer alguma coisa, e não tinha forças, né, de fazer alguma coisa, porque a mulher, ela fica presa naquilo, achando que vai ter que viver com aquele cara pro resto da vida e que não tem saída. A pessoa não vê saída. Então as pessoas dizem assim, ela gostava de apanhar, ou ela apanhava porque, é isso. Não, não existe mulher que gosta de apanhar, né? As pessoas, essa sociedade, ela tem que aprender a ver as coisas com um pouco mais de compaixão, sabe? Ser um pouco mais olhar mais para o outro, sabe? Daqui a pouco tem um vizinho ali batendo numa vizinha. Eu vou fingir que não é comigo. Não. Se mete, liga para uma brigada militar. Essa mulher está precisando de apoio, sabe? Quantas vezes, muitas vezes, eu esperei que alguém mandasse um policial, chamasse a brigada, porque tantas vezes que eu sofri agressões, e muito feias, inclusive, eu precisaria de ajuda médica, ajuda de um policial, de alguém que fosse na minha porta e me ajudasse, nunca ninguém fez. Que tipo de sociedade é essa que se cala diante de uma mulher que está gritando, desesperada, precisando de ajuda, sabe? Não, eu acho assim, que egoísmo é Então, esse? quando tu não presta ajuda para quem está precisando, é como se tu fosse um agressor também. Sim. Né? Porque é como se tu estivesse tá sendo sendo cúmplice, né? Então, assim, a última agressão que eu sofri, que aí então eu estava morando no bairro Parque Oásis, né? Era um bairro mais longinho aqui do Rio Branco, onde eu moro atualmente. Eu tinha minha filha já. Eu apanhei grávida, eu sofri inúmeras coisas, né? Tanto que a minha filha hoje, ela tem 16 anos, mas ela nasceu prematura de 8 meses devido às agressões na gravidez que eu sofri, né? Então, a vida dela já era um milagre, né? Ela ter sobrevivido, né, a isso. E aí, quando ela tinha 4 meses, um determinado dia ali eu acho que foi em novembro de 2007, foi a última noite que eu apanhei dele, né? E foi muito, muito feio, assim. A minha mãe tinha ido até a minha casa para cuidar da minha filha e depois ela veio para casa. Eu fiquei sozinha com ele e a minha filha, então, com 4 meses. E aí a gente foi fazer as contas do mês, como eu já te falei, tudo era motivo. E aí ele jogou as contas na minha cara, me jogou no chão, chute, pontapé, puxão de cabelo, tentou me atingir com o celular, né? E aí eu me abaixei, enfim, estourou no espelho, estourou caco para tudo que é lado. A minha filha começou a chorar no carrinho, né? Porque querendo ou não, isso atinge de alguma forma a criança que está ali, né? Não importa se é bebê, se é maior, se é menor, mas atinge, né? Mesmo que seja inconsciente. E aí eu consegui fugir do quarto para a cozinha e eu disse que eu ia então fazer a mamadeira dela, que ela estava chorando, mas isso eu toda machucada já, né? Ele tentou me enforcar, ele fez
inúmeras coisas, né? E eu tentando lutar, só que, claro, mulher não tem força como um homem tem, né? E aí, então, cada vez que eu tentava chegar próximo ao fogão para fazer a mamadeira da minha filha, ele me dava tapa, né? Do lado, nessa região do ouvido e tal, só que eu já estava toda machucada, né? Do pescoço para baixo, como eu digo, né? E aí ele fez isso várias vezes, né? Até que eu consegui, então, peguei a Ana, fui dar a mamadeira para ela, meio que chorando, e ela no meu colo, eu tentando acalmar ela, dizendo, filha, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, tentando, né? E ele passava de um quarto pro outro, e ele me dizia assim, tu vai sair daqui hoje, mas tu vai sair sem ela. Tu vai sair bem marcada daqui hoje. E ele ficava passando e ameaçando o tempo todo, né? Então eu pensei comigo naquele dia, bom, eu vou ter que fazer de conta que isso foi só mais uma vez e eu vou ter que agir no dia seguinte, porque eu não tinha como chamar alguém. Se eu chamasse alguém, tinha telefone em casa, mas eu não podia ligar, porque senão ia ser pior para mim e pior para minha filha, né? E realmente ele ia me tirar de casa e não ia deixar eu levar a minha filha. Então, eu pensei, bom, na hora que ele entrar no banho, eu tento ligar para alguém ou eu tento sair com a Ana, a minha filha é Ana, né? E procurar ajuda. Só que o que ele fez? Ele muito esperto. Ele pensou, não, eu acho que ela vai fazer alguma coisa. Ele não foi. Então, eu fiquei com as mãos atadas, né? E eu pensei, não, realmente eu vou ter que fazer de conta que é só mais uma vez, né? Mas na madrugada ele foi dormir. Na madrugada eu não dormi e eu fiquei pensando o que eu podia fazer, com quem que eu podia entrar em contato, com quem que eu podia ter esse apoio. Só que eu já sabia que tinha uma lei que ia me proteger, né? Porque a minha última agressão foi em novembro de 2006 e a Lei Maria da Penha, ela vigorou em 7 de agosto de 2006. Então eu sabia que tinha uma lei que ia me amparar, porque todos os outros anos de agressões não existia uma lei que me amparasse. Ah, vai lá denunciar o agressor vai lá, paga meia dúzia de cesta básica e ele volta para casa e continua batendo na mulher se não matar, né? Que hoje em dia sempre existiu, mas agora está muito mais em alta os feminicídios. Né? Então eu tinha que agir muito bem e saber muito bem o que eu ia fazer, né? Então, na madrugada, eu tirei a chave da casa dos meus pais, do molho de chave dele, para ele não ter como entrar na minha casa, aqui na casa dos meus pais, porque eu temia pela vida da minha família também, não só pela minha, né? Então, acabou que eu consegui chamar ajuda, esperei ele sair para o trabalho, vi que ele não voltou para casa, porque às vezes ele voltava para pegar o carro, e liguei para minha mãe. E aí sim, ela ficou sabendo o que tinha acontecido, o que acontecia comigo. E aí eu disse para ela, mãe, eu preciso da tua ajuda para fazer alguns contatos para mim, para que essas pessoas consigam me ajudar. Aí ligou para uma prima, ligou para minha advogada, e aí eles foram me orientando no que fazer, né? Então essa minha prima e o esposo dela foram até a minha casa e me ajudaram a tirar as coisas, roupas, né? Roupas minhas e da minha filha, porque nada material eu levei naquele dia, porque eu estava fugindo com ela, né? Ela tinha 4 meses e eu estava fugindo de casa. Então, eu vim para casa depois de táxi, porque no carro deles não cabia, né? Eu tentei colocar o máximo de coisas da Ana e minha que eu podia, e vim de táxi. Aí eu deixei a minha mãe e a Ana na casa da minha madrinha em segurança e eu peguei um ônibus e fui até a delegacia da mulher para denunciar ele, né? Só que tudo era meio contra o tempo, porque ao meio-dia, assim, ele sempre ligava para saber da Ana,
E aí a minha mãe queria atender, né? Porque ela que estava na minha casa cuidando enquanto eu andava a domicílio fazendo manicure e tal. Então eu tinha que tentar fazer tudo antes do meio-dia, ou máximo 1 hora, porque eu sabia que ele ia ver, perceber que não ia ter ninguém em casa e que ele ia sair do trabalho e ia me caçar literalmente pela cidade. E foi realmente isso que ele fez, né? Então eu fui até a delegacia da mulher, que é na Praça Dante ali, né, no Palácio da Polícia. A, a delegacia da mulher, né, estava fechada para reforma. E eu pensei, o que, que eu faço agora, né? Porque quando eu realmente tive coragem de fazer tudo que seria o mais sensato fazer e me libertar, eu dou com a cara na porta, né? Mas aí eu pensei, não, existe a civil, né? A civil é aqui perto, eu vou até lá. Fui na civil, só que a civil não é especializada em mulheres, né? É tudo. Então, na verdade, tu tem que, às vezes, esperar a tua vez e isso demora um pouco, né? Mas, enfim, eu contei, disse que era urgente, eles me passaram na frente. Viram que eu estava machucada também, né? Porque era visível. E eu denunciei. Voltei para casa, eles lá na delegacia eles pediram tudo o que aconteceu. Eu contei, me deram na hora as medidas protetivas. As medidas protetivas é um papel, né, que eles te dão, e depois eu acho que chega a intimação para o agressor dizendo que tu tem que ficar a tantos metros longe da vítima, né? Então eu disse que eu queria essa proteção para mim e para minha família, porque eu sabia que ela era uma pessoa agressiva, né? Então já saí da delegacia com as medidas protetivas. Eles me ofereceram também, que existe em Caxias, né? A Casa Viva Raquel, que é onde acolhem mulheres que são vítimas de violência doméstica e acolhem os filhos também, né? Mas eu tive uma pessoa, né, uma tia, uma prima que me acolheram, e aí eu não fui na casa, para casa, né? Mas eu fiquei 3 meses escondida, né? E naquele dia que eu saí, contam as pessoas que moravam aqui ao redor que ele ficou o tempo todo batendo aqui na casa dos meus pais, indo na casa de clientes que eu atendia a domicílio perguntando de mim. Então, realmente, ele estava me caçando na cidade, né? E eu, enfim, fiz o que eu tinha que fazer, né? Que foi denunciar. E, e consegui, assim, ficar em paz, no sentido de, quando ele viu realmente que foi denunciado, né, que ele não veio mais atrás de mim. A gente só se viu em audiência 1 mês depois, mas ele pedia para que a mãe dele ligasse, né, para que o tio dele e o primo viessem até aqui. Então, os meus pais, eles não podiam me visitar, porque a família seguia para que, né, vamos ver então onde é que elas estão escondidas. Então eles não podiam nem me visitar, nem me ver, nada. A gente conversava por Um negócio legal telefone. de falar é dos anjos da guarda que te apareceram ao longo do caminho, né? Porque esse Vários. taxista que te levou, esse taxista que te levou na fuga inicial, depois ele te levava até as clientes com a Ana, né? Isso, E não te atendi. cobrava as corridas, né? Ele me ajudou muito, assim, né? Então, eu tive várias pessoas ao longo dessa jornada que me ajudaram, me apoiaram, clientes, sabe? Sempre eu não escondi nada de nenhuma delas, eu fui super sincera, ó, eu tô passando por isso, por isso, por isso, eu vou ficar 1 mês ou 2 sem trabalhar. Mas depois, quando eu ia trabalhar a domicílio, era a minha bolsa de manicure, a Ana, mais a bolsa dela, e as clientes ajudavam a cuidar da Ana enquanto eu fazia a unha, sabe? Nossa, é uma rede, assim, de proteção e de anjos, né? Que se formou, assim, para me ajudar, né? Mas com relação ali a outras pessoas que ele acabou mandando para ir atrás de mim, uma das coisas, assim, que me chamou a atenção, né? Quando minha mãe me disse assim, olha, a gente não tá tendo paz em casa. Toda hora vem alguém aqui, ou é o tio dele,
é o primo dele, atrás de ti, pressionando a gente, ameaçando. Então, tu tem que fazer alguma coisa. Eu fui lá e denunciei esse tio dele também. Porque, assim, ele não podia chegar perto, mas ele acabava que mandava outras pessoas, né? Com relação à mãe dele, uma coisa que jamais se diz para outra mãe é a tua filha apanhava porque ela merecia. Isso a minha mãe escutou da minha ex-sogra. Então, quer dizer que a mãe dele, diante de tudo que ela viveu, porque ela apanhava também, ela passou a mão na cabeça dele, né? E deu razão para ele. Então, assim, é uma coisa que, poxa vida, né? A gente precisa de apoio, né? Mesmo que seja teu Uma filho, né? família doente, né? Então, assim, ó, não era só ele, né? Doente. É a família toda, né? Então, assim, para discutir isso de uma pessoa, tu já percebe, bom, ali não tem mais jeito, né? E é isso que eu quero passar para as mulheres, sabe? Que mesmo diante de todas essas dificuldades que a gente encontra no caminho, até mesmo da delegacia da mulher de chegar lá e estar fechada, existem outros recursos, né? Então me veio a civil naquele momento, né? Mas assim, com relação ao que a polícia fez, né? Ele foi intimado, um mês depois a gente teve a primeira audiência, então depois, né, que foi ali depois de 30 dias que ele me viu de novo, e eu fui já com os meus advogados, e ele não teve punição, né? O que fizeram? Ele já, então, ficou registrado e ele não seria mais um réu primário. Mas ele não foi preso. Ele não teve nenhum tipo de punição na época, né? Então, assim, ele não podia chegar perto de mim, ia ter que esperar por outras audiências. Isso, né? Depois teve audiência, então, para ver essa questão de visitas com relação à minha filha. A famosa impunidade, né? A impunidade. Que não poderia acontecer, né? Sim, porque se ele fosse portador de uma arma e quisesse levar isso adiante ao ponto final, né? Como então, a gente vê, e também que acontece. E também o fato dele não ter sido punido fez com que ele entrasse em outros relacionamentos, fizesse a mesma coisa com outras mulheres, e ao contrário do que foi contigo, ele conseguiu provocar o aborto nos outros relacionamentos dele, porque como tu já me disse, o perfil dele é engravidar para depois bater na mulher até ela abortar a criança, né? Então ele realmente fez isso, né? A minha filha tem 2 irmãos por parte de pai, né? E as mães deles, que são de mães diferentes, também sofreram violência doméstica e também nasceram antes, enfim, né? E a Ana poderia ter mais 2 irmãos que vieram a óbito devido às agressões, né? Com as mães, que também eram outras. Então ele segue fazendo isso com várias mulheres e elas também não denunciam, né? De todas as outras que passaram depois de mim, nenhuma denunciou. E por isso, por bom comportamento, né? Ele voltou a ser um réu primário. Depois de 5 anos, né? Sem agredir ninguém, ele sem ser denunciado, né? Não é que ele não agrediu, né? Não denunciaram, né? E não é por bom comportamento, porque ele teve um mau comportamento, não só com mulheres, como em outras situações que chegou até mim, assim. Mas ficou impune, e está impune hoje fazendo isso com outras mulheres, né? Então, assim, é isso que eu quero deixar aqui. Eu quero falar um pouquinho também sobre o que é a violência doméstica, alguns tipos para orientar essas mulheres, né? Mas sim, eu sou uma prova viva de que você pode dar a volta por cima, sim,
e você pode viver uma vida feliz, sim, né? Só que você precisa, além de ter coragem e força de denunciar, você precisa fazer as coisas de acordo, né? Fazer um boletim de ocorrência, fazer um exame de corpo de delito, várias coisas assim, procurar ajuda, contar para as pessoas, né? Que essas pessoas futuramente poderão ser tuas testemunhas, né? Então, tem várias coisas aí que a gente pode estar fazendo e acho que as mulheres, enfim, tem que começar a se ajudarem umas às outras, né? E outra coisa também que eu vejo de perfil de mulheres que aceitam as agressões é que elas não se sentem merecedoras de um relacionamento melhor. Então, essa live serve para isso, para te saber que sim, tu merece ser amado, tu merece receber carinho, ninguém merece agressão, nem física, nem verbal. Um perfil de mulheres que aceita esse tipo de tratamento são mulheres que viveram isso na infância, assistiram os pais fazendo com as mães, e o errado é errado sempre, e o certo é certo sempre, independente se é tua mãe ou teu pai que estão fazendo isso. Então, às vezes, por a gente crescer num ambiente assim e ter o perfil familiar dessa forma, a gente entende isso como uma verdade e um destino inevitável para a nossa vida. E não é verdade. Se tu cresceu num ambiente agressor, tu cresceu num ambiente errado. Não quer dizer que esse é o destino da tua vida. Então, isso também a gente quer encorajar as mulheres, a gente quer encorajar meninas que estejam num ambiente familiar assim, para elas não entenderem isso como uma verdade de vida delas, né? Elas podem sim encontrar... Elas podem sim encontrar um homem carinhoso, um homem querido, elas têm que procurar isso, não tem que entender o padrão masculino como um padrão agressor. O homem que elas têm em casa está fazendo errado, não quer dizer que esteja verdade para elas isso, então isso é legal a gente dizer. E a partir do momento que tu bota o pé na estrada, tu tem coragem de botar a cara no mundão e dizer assim, eu não quero mais isso para mim, vão aparecer pessoas para te apoiar, mesmo que não sejam da tua família, e tu é a prova disso, né? Vai aparecer gente de onde tu nem imagina para te apoiar, para te ajudar. As pessoas, elas não sabem que isso está acontecendo contigo muitas vezes, por isso não te ajudam. Mas quando a gente tem coragem para pedir ajuda, as pessoas nos ajudam. Então, coragem, gente. Né? Então, agora a Andréia vai falar para nós sobre os tipos de agressão, porque nem sempre são somente físicas, e outros tipos de agressão lesionam a gente tanto quanto a agressão física. Então, manda ver. Tá. Então, assim, a violência doméstica é tudo que causa sofrimento naquela mulher, né? Ele pode ser físico, sexual, moral, psicológico, né? Os tipos de violência doméstica física, né? É tapa, puxão de cabelo, soco, queimadura, tudo que prejudique a integridade física daquela vítima, né? A psicológica é um dano emocional, né? Diminuição de autoestima, controlar teus comportamentos, ameaças, humilhações, isolamento, isolar, né? Te tirar do convívio de pessoas. Comportamentos, esses comportamentos assim, quer te proibir de sair, quer te proibir, ou vai te seguir na rua, que nem aconteceu comigo, muitas vezes. Eu estava trabalhando, quando eu vi, ele estava atrás de mim, me seguindo na rua, né? Chantagem, ridicularização da vítima, isso é psicológico. Mas um está interligado com o outro, né? Verbal, então, né? Palavras danosas com a intenção de humilhar a mulher, insulto, chamar de nome, que tu é uma imbecil, uma ridícula, que tu é um lixo, uma fracassada, ou até mesmo fala da tua roupa, tu é uma gorda, tu tá feia, tudo isso, sabe, já é indício, né, já é uma agressão verbal, né, ou até mesmo te isolar, ficar em silêncio, às vezes a pessoa pensa, tá emburrado, tá isso, aquilo, isso já não deixa de ser, né, uma violência, né,
verbal também, a falta das palavras. Porque isso também faz te se sentir mal. E aí, o que eles querem? Que tu se sinta mal, né? Então, eu tô pontuando aqui para mim não esquecer de nada. O desrespeito à liberdade. Tu não vai ter opinião mais. É só a opinião dele que vale. Piadinha, brincadeira que magoa, isso também é violência verbal, tá? A violência sexual também é uma forma de violência. Forçar a vítima a manter relações sexuais, estuprar, proibir teus métodos contraceptivos para não ter bebê. Tu tá grávida, ele vai te forçar a abortar, entende? Então, tem várias coisas. Mesmo tu sendo marido e mulher, né? E tu diga um não, esse não tem que ser respeitado, né? Ele não pode te agredir ou querer fazer a força contigo. Isso não existe, né? Tem a violência patrimonial também. Ele destrói objetos da vítima para te atingir. Instrumentos de trabalho, no caso, o pai da minha filha, durante a agressão, destruiu o meu celular e eu precisava dele para marcar as minhas clientes, então era o meu instrumento de trabalho, né? Destruir documentos pessoais, bens, valores, os recursos econômicos, ameaçar tirar tua casa, ameaçar, tu vai sair daqui, mas tu não vai ter parte nenhuma na casa, no carro, sei lá, em algum bem material. Isso também é. Tem a moral, né? A violência moral vai te caluniar, te dizer que tu é um monte de coisa, te difamar para as pessoas, vai cometer uma injúria, entende? Vai inventar história de ti que não existe, né? Tem os crimes também que foi aprovado há um tempo também, virtuais, né? Daqui a pouco tem alguma coisa íntima de vocês e ele vai usar isso contra ti, né? Eu vou botar as imagens ou algum videozinho, alguma coisa, conversas, né? Ele vai usar contra né? ti. Isso, né? Ele vai usar contra ti. Isso também pode ser denunciado, né? Então, assim, a gente tem que saber os tipos de violência doméstica para se atentar, né? Porque às vezes tu pensa que aquilo ali é uma coisa normal, mas não é, né? E também não é muitas só vezes, né? isso. E não é só o tapa, não é só o soco, né? Às vezes ele não tá te batendo fisicamente, mas o que ele te fala verbalmente ou o terror psicológico que ele faz contigo te dói muito mais. Gera um trauma que futuramente, como eu, tive que me tratar psicologicamente, né? Imagina, eu acho que eu vou ter que me tratar só de ouvir tua história. Sim. O que eu quero é que todo mundo fique muito bem orientado aí, né? Principalmente as pessoas que estão no entorno escutando um socorro, um grito, vai e bota para quebrar, entendeu? Vai lá, denuncia, chama. Se tu vê que uma mulher tá com, daqui a pouco, um hematoma, né? Exato. Pergunta para ela. Às vezes ela só precisa que tu pergunte, que tu dê uma abertura, que tu pergunte explicitamente, tu apanhou de alguém? Porque às vezes ela acha que aquilo não é normal e por isso ela não tá falando para alguém. Mas se tu já vai com a pergunta direto ao assunto, ela pensa, opa, para essa pessoa isso já é uma possibilidade, então eu posso falar sobre esse assunto. Então, se abrir para o diálogo para as pessoas é muito importante. Ó, tem gente aqui dizendo, Aline, ó, eu lembro que de você usando roupas todas fechadas, né? As pessoas que conviveram contigo nessa época. Ai, meu Deus, deixa eu ver que horas são, Andréia. É 20 para as 3. Nós temos que... Não. Agora sim, eu vou falar do que fazer se a pessoa for vítima e deixar algumas orientações. Agora, vai dar tempo. Galera, presta atenção. Rota de fuga, né? Já percebi que eu posso ser amada. Já percebi que estou sofrendo violência. E agora, como é que eu vou sair dessa? Né? Primeiro, amor próprio. Tu tem que perceber que tu é uma pessoa maravilhosa e que tu merece uma vida maravilhosa. Essa vida não é para ti. E tu, ok, obrigada por essa experiência. Tchau. Como é que eu vou fazer para sair dessa agora, André? Eu sei que é bem difícil,
porque tu fica doente, né, psicologicamente e não vê saída, né? Eu, por exemplo, muitas vezes pensei em tirar minha vida, mas eu pensei assim, não, eu acho que não preciso chegar nesse ponto, vou tentar fazer alguma coisa. Então, eu juro para vocês que eu rezava todos os dias para quê? Para me dar força, mas também para que ele morresse. Mas aí não aconteceu, entendeu? Ele não morreu. Mas o que eu quero dizer é, você pode sim sair disso, tá? Você vai encontrar pessoas ao longo do caminho que vão te ajudar. Mas primeira coisa, não esconda. Conta para um amigo, para uma amiga, alguém do teu trabalho, algum familiar que tu possa externar esse teu sentimento, contar mesmo, porque aí assim, às vezes a gente não vê saída, mas a outra pessoa te ajuda e te encoraja. Então, às vezes, sozinha é meio difícil de sair, né? Até nós, Então, assim, né, André, estamos à disposição. Se alguém não tiver ninguém para conversar, uhum, nós estamos à disposição. Pode nos chamar. podem chamar que a gente ajuda, não tem problema. Eu já ajudei várias mulheres com relação a isso, orientações. Chamei mesmo brigada para vir socorrer uma vizinha que estava apanhando e não tenho medo disso, entendeu? De me expor, de... Bom, acho que depois de tudo que eu passei, a pessoa já não tem medo mais de nada, né? Porque cria uma coragem, assim, sobrenatural depois, né? Mas então, algumas orientações caso você seja vítima de violência doméstica, tendo ou não lesões, você pode denunciar, né? Então, assim, procurar um hospital em caso de lesões mais graves, que a própria equipe do hospital chama a brigada militar no hospital, e aí você consegue fazer o seu boletim de ocorrência dentro do hospital, né? E ali, pelos médicos, já vai ser constatada a violência, então você já vai ter provas, né? Identificar o agressor, né? Ah, é meu namorado, é meu marido, enfim. Aí, enfim, não estou machucada a ponto de ir para um hospital. Procura a delegacia da mulher, que fica no Palácio da Polícia, aqui na Praça Dante, tá? No segundo andar, e faz um BO, conta tudo o que aconteceu. Lá você vai sair com as medidas protetivas, porém as medidas protetivas, ela tem, assim, tantos metros longe, mas você também precisa agir. Vamos supor, eu tenho a medida protetiva comigo dentro da bolsa. Ele me ameaçou, ou tá para chegar perto de mim, ou não sei. Tem que dar um jeito de ligar para o 190. Tem hoje a patrulha, né, da Maria da Penha. Tem vários recursos que você pode estar entrando em contato. A própria coordenadoria da mulher também. Você pode, de repente, chegar lá primeiro na coordenadoria da mulher, sem o boletim de ocorrência, e contar o que está acontecendo, se esse for o lugar mais próximo que tu consiga ir, né? E lá elas vão te dar Gente, essas todas as informações orientações. todas vão ter na descrição, né? Isso. Deixar claro que na descrição do vídeo, depois, quando eu deixar salvo esse vídeo, vai ter a descrição e os telefones para entrar em contato. Não se preocupem com esse monte de informação que não precisa decorar. Vai estar tudo anotado ali. Sim. Então, aí a denúncia, a partir de que você fez uma denúncia, um boletim de ocorrência, vai ter as medidas protetivas e eles vão te dar um documento que tu vai até o ML, lá na UX, fazer o exame de corpo de delito. Para quê? Para fundamentar essa prova física de que realmente você foi agredida, né? Procurar um advogado para fazer o encaminhamento da tua separação. Sempre que você for sofrer algum tipo de violência e quiser ir denunciar algum órgão na coordenadoria, ou na delegacia, ou no hospital, não vá sozinha. Vá sempre com alguém junto, né? Um familiar, um amigo, uma amiga de confiança, né? Buscar esse apoio dessa pessoa, né? Então, as medidas protetivas, então, ela é para assegurar a tua vida,
né? E também para segurar as provas, os vestígios e manter a distância do agressor, né? E aí lá você pode pedir, é só minha segurança, a segurança dos meus filhos, é a segurança da minha família, lá eles colocam também, tá? Claro que a medida protetiva não é um guarda que vai ficar 24 horas na tua porta, que também seria bom, né? Se a gente tivesse, né? Porque várias mulheres já morreram com a medida protetiva dentro da bolsa, mas você pode estar buscando toda a sua rede de auxílio, de apoio, né? E a curto prazo, essa tua denúncia vai para o Ministério Público, né? E vai gerar um processo, um inquérito, enfim, né? Uma orientação é que tu deixar a tua casa em consequência dos maus tratos como eu fiz, sendo provada as agressões, tendo boletim de ocorrência, não vai prejudicar o teu direito de ficar com a tua casa, com os teus filhos, entende? Muitas pessoas às vezes acham assim que elas vão denunciar ou vão sair de casa e perdem os direitos. Não, elas não perdem. Mas desde que você faça um BO e tenha provas, né? Que o próprio BO já é uma prova, né? Que você sofreu agressão. Mas tendo ali o seu exame de corpo de delito, por isso a importância também de se apegar a familiares e amigos, porque eles podem ser futuramente testemunhas, né? Num processo. Então, tudo isso tu tem que ter provas, né? Hoje em dia tem, na minha época não tinha WhatsApp, não tinha nada que pudesse ser mais uma prova. Hoje em dia tem muita prova, né? Então, não esconder da família, não sigam o meu exemplo, vocês têm que contar, vocês têm que pedir ajuda, né? Eles podem te prestar esse apoio, né? O que mais? Hoje em dia, os maus tratos, enfim, ele é um crime, né? Então, ele poderá ter pena de prisão e multa, e a proibição do contato com a vítima. Então, não é porque o meu caso não aconteceu nada com ele, assim, ele só lá ficou bom. Se ele chegasse ou fizesse ou tivesse qualquer outra denúncia, uma segunda denúncia, ele seria preso. Como isso não aconteceu, ele voltou a ser réu primário. O que eu acho errado, né? Porque uma vez que tu agrediu alguém, e não importa se foi uma mulher, enfim, mas uma outra denúncia contra ele, qualquer outro tipo de denúncia, ele estaria na cadeia, né? Então, isso também é muito importante. Isso também da pena, a pena Maria da Penha, de 1 ano para 3 anos de prisão, né? E ela, ainda a justiça é um pouco falha com relação a isso, mas você hoje em dia tem vários recursos, né? Como eu te falei, tem a coordenadoria, tem a delegacia da mulher, tem a polícia civil, tem a patrulha Maria da Penha, né? Que depois que você faz um boletim de ocorrência, eles passam sem avisar, ou você está bem, está tudo certo, não está, né? Isso é importante. Na minha época também não tinha, né? Então já foram surgindo coisas que podem ajudar essa mulher, né? Se eu não me engano também, eu até pequei nisso, mas tem, parece, até um aplicativo que a mulher pode baixar no celular para pedir ajuda e a polícia consegue saber onde você está e mandar uma viatura. Depois eu vou colocar também, mando para ti esse aplicativo, que aí você consegue chamar ajuda também. Vamos descobrir isso. Eu sei que tinha, mas não sei como é que tá aqui. Tudo mastigado. Então, tá, tem mais uns minutinhos, né? Que se a gente chegar no limite, o Instagram não fica com dó. Ele quer cair e pronto, né? Tá, gente, mas é isso que eu quero dizer para vocês, é que não desistam de viver, porque tem agressores, assim, né, que fazem isso com vocês e dizem que vocês não são capazes, dizem que vocês não vivem sem eles. Sim, nós vivemos, e muito melhor, né? Então, assim, hoje eu
sou uma pessoa muito feliz, porque eu moro com os meus pais, eu sou filha única, moro com os meus pais, com a minha filha, né, a Ana, tem 16 anos hoje, super me apoia, né, em tudo isso, sabe da Ela é história. maravilhosa. E eu hoje sou casada, né, há poucos meses, mas já faz mais de um ano que eu tô com essa pessoa, com o Eduardo, enfim, que tu também conhece. E ele é uma pessoa maravilhosa, né, e me respeita, né, eu não preciso ter medo de, ai meu Deus, será que eu passo roupa, não passo, será que eu faço, não, sabe? Claro, eu fui me tratar com psicóloga e tudo para tirar aquele medo, aqueles receios e voltar a ter a minha identidade de volta, né, poder realmente ser eu, né, que antes eu tinha que ser o que ele queria que eu fosse, e não, né, então assim, a gente tá aqui para ajudar. Eu, depois que aconteceu tudo isso comigo, eu realmente dou palestras sobre violência doméstica em vários lugares e procuro usar tudo que eu passei a meu favor e a favor de outras mulheres, né? Que eu acho que isso é importante tu orientar, dar esse tipo de orientação, né? Então, é isso por hoje, gente. Eu te agradeço tu ter confiado na página, confiado em mim para abrir a tua história também, né? Mesmo que tu já tenha dado palestras, não adianta. O cérebro da gente, ele acaba revivendo alguns traumas quando a gente fala desses traumas, né? Dá aquela palpita o coração, assim, né? Por até de ouvir alguém contar essa história. Imagina tu que viveu isso, né? Então eu quero te agradecer muito. Eu quero dizer que eu te admiro muito como pessoa, já te falei isso pessoalmente, né? Tu é uma inspiração, tu não desistiu do amor, sabe? Qualquer pessoa desistiria do amor. Quantas mulheres têm abominação a relacionamentos ou a homens, ficam com crise mesmo para sempre de identidade porque tiveram uma experiência negativa e olha quantos anos tu viveu essa experiência negativa. Isso não te fez desistir do amor, tu tá desfrutando da vida que Deus escolheu para ti. A tua filha é maravilhosa e a gente sabe que ela é maravilhosa porque tu é maravilhosa também. Então vocês merecem toda a felicidade do mundo. Muito obrigada por ter participado. Obrigada. A minha irmã, que é terapeuta, que eu te falei, ela botou aqui, ó, foi muito importante te escutar. Desejo que todas as mulheres que vivem isso encontrem força para dar a volta. Na violência doméstica, a gente deseja isso também. E Sim. essa live é resposta de oração, gente. As pessoas que estão orando foram ouvidas e são ouvidas sempre. Então, usem essa live como rota de fuga, porque se tu tá sofrendo qualquer tipo de violência, não é a vida que Deus separou para ti. Tu não foi destinada para sofrer. Às vezes a gente acha, minha vida é sofrer mesmo. Não é. Não. A tua vida é para ser maravilhosa. Então a gente está aqui para te dizer isso. Então um beijão, até sexta, que a Andrea faz as minhas unhas. Ela é maravilhosa nisso também. Ai, Jesus. Então um beijo para vocês todos. Quero agradecer pro Eduardo, todo mundo que entrou na live, que ouviu um pouquinho. Vai ficar salva essa live, Pauline? Vai agora. Beleza. Aí quem não pôde ver, que muitas pessoas disseram que não iam poder ver, aí a gente manda depois, enfim, as pessoas entram lá para ver. Mandar o link agora no ar. Isso, beleza, então. Um beijão, muito obrigada pelo convite. Beijo. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.